Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Deixei aqui acalmar uma situação aqui em casa, tá? Já fui ali, fiz uma merenda, tal. Vou tomar um gole de chá aqui para a gente continuar a segunda parte, né, pessoal? Do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente falou aí? Nossa, pessoal, eu falei aí bastante, tá? A primeira parte, não foi? Qual foi? O que é que a gente falou aí na primeira parte? A gente falou o que é a lucidez espiritual. Então, eu comecei dando a introdução, né? Que lucidez é você perceber, né? Ele dá aqui o que é lucidez espiritual ou consciência lúcida. Se refere à clareza e o discernimento que permite identificar e compreender a realidade com mais precisão e objetividade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, uma pessoa desperta, ela é desperta aqui nessa realidade e na realidade espiritual, tá, pessoal? Ela tem as duas lucidez, tá? Tanto nesse plano como no plano espiritual. Porque às vezes eu vejo muitos espirituais falar que a lucidez, ah, eu tenho lucidez, eu vejo as coisas lá. Mas quando chega aqui o comportamento do camarada, tá, pessoal? Que existe certo tipo de comportamento que a lucidez mostrou. Você viu o que a gente falou aqui? Clareza de pensamento, né? Discernimento. Então, a pessoa que tem discernimento, principalmente da palavra de Deus, né? Intuição, essa pessoa tem intuição aqui. Compaixão, né? Vibra no amor e na compaixão. Então, ele demonstra certo tipo de sinais, né? Ações conscientes. Então, essa pessoa aqui tem uma ação consciente aqui de buscar fazer o bem às coisas, tá? Mas quando eu olho para as pessoas que se dizem desperta, lúcida, vai no mundo espiritual, vê muita coisa, quando tá aqui, pessoal, tá, tá até pior do que uma pessoa que não é lúcida. Eu aí tem que questionar, pessoal. Será que essa pessoa verdadeiramente despertou a consciência, teve o chamado espírito? Será que essa pessoa tem um compromisso espiritual? Eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Porque você viu como é que se diz, os sinais, o comportamento daquela pessoa que está com essa lucidez espiritual e a consciência lúcida. Então, por isso que eu estou trazendo, tá? Esse tema aqui de hoje. Então, a gente parou aonde? A gente parou aqui no próprio umbigo, né? Então, pessoas que estão pensando em seu próprio umbigo aqui, pessoas. Então, será que essa pessoa está no ego? Então, será que essa pessoa está desperta? Tá? É para se colocar para vocês. Você entende por onde passa a lucidez, né, da pessoa? Aí ele fala: dessa forma, tem uma compreensão parcial sobre os acontecimentos, pois levamos em consideração somente a nossa experiência. A falta de lucidez também pode trazer sofrimento, pois fica mais propensa a encarar a dificuldade com grande injustiça, enxergando o mundo como um lugar essencialmente mau, desigual, onde a arbitrariedade impera. Então, é isso que se a gente vê aí como esses, né, vários setores da sociedade estão se comportando, né? Ao invés de praticar a justiça, está praticando a injustiça. Você vê mais grande injustiça ainda se você vai para um grupo religioso. Aí você pensa lá que todo mundo vai fazer justiça lá. Chega lá, você vê justiça. Como é que você vai lidar com isso? Tá? Eu, eu sofri bastante, tá? Com isso, tá, pessoal? Né? Aí você fica com um olhar que
que o mal está imperando, a desigualdade, a arbitrariedade está imperando. E não é assim, tá, pessoal? Não é assim. São setores, lugares da sociedade que tem pessoas que estão com esse tipo de pensamento, de operar essa maldade. Olha, eu falei nesse instante, ó, para minha mãe aqui, ó, pessoal. Eu vou gravar aqui, vê se não grita aí, vê se não... Olha aí, ó. Gritou. Gritou, pessoal, tá? Mas eu entendo, tá? São pessoas que estão assim, pessoal, tá? Eu quero continuar aqui para vocês passar, mas você vê que tá muita interferência, né? Aí, olha aí como as crianças estão, pessoal. Ai, né? Você entende o porquê se você não ter lucidez, pessoal? Já era, tá? Aí ele fala, a lucidez, portanto, é a medida que equilibra a nossa visão sobre a realidade. Então você tem que equilibrar. Saber onde estamos e por que estamos nos proporciona a possibilidade de ter uma postura perante a vida que favoreça o nosso desenvolvimento. Ela também evita que sejamos levados pela leviandade, pela proposta metafísica que atrasa nosso desenvolvimento, pois nos ajuda a exercer a criticidade. Então, o que é que acontece com a pessoa que é lúcida? Ela equilibra a visão dela e, por mais que ela tenha uma proposta tentadora, ela vai evitar isso, não vai deixar levado por leviandade, né? Essa palavra leviandade, né? Pela proposta metafísica, então, pela proposta da fisicalidade, porque o que é que eles vão fazer para primeiro você? Corromper você com dinheiro, tá? O grupo religioso de hoje não foi difícil, tá? Corromper os que estão aí, né, no meio religioso, tá? Dinheiro. Ah, você vai ter dinheiro, rapaz, tá. Muitos entraram disso. Então, atrasa o nosso desenvolvimento espiritual, né? Pois nos ajuda a exercer a criticidade. Então, você não se torna mais que você vai acreditando, vai agindo de conforme estão passando para você. Aí o que é que ele fala? Quando falamos em despertar, falamos em lucidez. Então, não pode falar em lucidez ou em despertar sem falar em lucidez. Se está falando de despertar, está falando que você tá, a pessoa começou a ver diferente, tá? Perceba, pessoal, como você, antes de vir para o meu canal, tá? Vocês que estão há mais tempo aqui, façam análise. Como é que você estava vendo o mundo e agora como é que você está vendo agora? É claro, né, pessoal? Claríssimo, né? Aí ele fala, enquanto a maior parte das pessoas estão adormecidas, né? Dorme, neném. Tá dormindo, né? Preocupada com questões ligadas somente à matéria. Então, é a maioria, tá? Você vê que até você vai para o grupo religioso para fugir um pouco da matéria, lá coloca vocês mais para pensar na matéria. eu vou para um grupo desse religioso para fugir um pouco das coisas materiais. Aí chega lá, você vai ficar mais preso à matéria ainda. Você vê que até o meio religioso foi corrompido, né, pessoal? Foi o principal, tá? Porque o Amatic não queria, tá? Foi por isso que ele atacou o primeiro grupo lá da igreja lá, que Pedro estava lá, tá?
Foi por isso que ele atacou lá para desmanchar aquilo, tá? Pensamentos iguais, essas coisas, dividir coisas. Não, aqui tem que ter um sempre mais, outros menos, a injustiça rolando. É o que é a nossa realidade agora. Tem muitas injustiças, pessoal. Tem muitos com muito aí, pouco, e ninguém com tão pouco aí que não tem nada. Essa é a maneira que eles querem continuar essa estrutura, né, sociais aí, essa estrutura da sociedade e o, o conceito também religioso. Ele quer continuar essa estrutura aí, ó. A igreja física, adorando as coisas físicas, buscando as coisas físicas, tá? É isso aí. Então, se você é espiritual, desperto, começa a falar de coisas espirituais. Essas pessoas não entendem. E eles pegaram coisas que os apóstolos, né, escreveram, né, que são espirituais, são para as pessoas despertas. Eles pegaram e criaram a religião dele, dizendo que é dele, é dessa maneira, é dessas coisas. Eles nem entendem o que está escrito ali. É como a Bíblia fala, né? Eles lê, ouvem, vê, mas não entendem. Não entendem. E aí tá aí essa bagunça religiosa na nossa realidade, tá? Mas é isso, pessoal. Faz parte do jogo e você tem que ter um olhar. Você aqui que é do meu canal, tá desperto, tá aprendendo que você tem que ter um olhar além disso, tá? Aí ele disse, questão da matéria, né? Quem abre a lucidez começa a ter um pensamento espiritual que escapa das teorias e invade a prática. Ter lucidez significa enxergar. Ela se conecta com o nosso espírito, pois ele passa a ser o protagonista da nossa jornada. Qual é a sua lucidez espiritual? Então, você passa a ser o protagonista, porque você agora não muitas pessoas estão debaixo aí da Matrix aí, não é protagonista da vida, está seguindo as influências que a Matrix está fazendo. Você só vai se tornar protagonista da sua vida quando você despertar, tiver essa lucidez, tá? Ele vai falar, é através da lucidez que conseguimos desenvolver a mediunidade. Então, o que é a mediunidade, pessoal? O que é a mediunidade? Ó, como as crianças estão agitadas mesmo. Tá difícil, hein? Então, a mediunidade é o nosso dom, talento que a gente vem do espírito espiritual, né? Que a gente vai colocar isso, vai desenvolver isso quando a gente tem lucidez. Então, por isso que quando você desperta a consciência, desperta a mediunidade, abre o chakra, abre a sensibilidade, a intuição, abre tudo isso. Por isso que tem pessoas aqui que nem sabiam o que era sair do corpo, ela começou a sair do corpo. É uma mediunidade que a gente tem, tá, pessoal? Abriu a lucidez dela no mundo espiritual. Ela já saía, mas ela não sabia, porque estava fechada. Mas quando ela despertou, começou a ter, isso foi aflorado, tá? Seja através de intuição ou de experiência ainda mais intensa, como clara evidência, qualquer que seja a experiência com o astral, onde a gente falou da conexão astral, não foi? Ela pode ser perdida quando a nossa lucidez fica comprometida. Então, quando a nossa lucidez vai se comprometer, a gente perde essa mediunidade, essas coisas, tá, pessoal? Experiência com astral, a clara evidência, a clara audiência, tá? A gente perde. Quem estuda a projeção sabe disso, então. Quem estuda sabe disso, né? Do que eu estou falando.
Não há experiência sem lucidez, tá? Quem consegue sair do corpo e não poder ter emoção, fonte como medo, agitação, pois na mesma hora o espírito será puxado para o corpo e a experiência vai acabar ali. Então, é isso, ele está falando que quando a gente está em um nível de lucidez aqui, a gente, quando vai para o mundo espiritual também, a gente sai com lucidez. E se você não tem força, você vai ter medo, você vai voltar para o corpo. Foi o que aconteceu a primeira vez comigo, tá? Eu saí espontaneamente, não sabia o que era isso, tá? É difícil, tá, pessoal? Só quem, como é que se diz, teve essa experiência, sabe o que eu tô falando. Quem não teve vai ficar assim, o que é que ele tá falando? Ele não sabe, tá? Então, quem teve, você vê assim, aí vê o corpo na cama, você pensa que tá morto. Por quê, pessoal? Eu não tinha informação sobre isso, tá? Agora que tá tendo informação sobre isso, tá tendo alguns canais, tá? Mas no tempo que eu tive isso, não tinha, tá? São poucas pessoas que falam sobre isso. Aí eu tive a reação natural, medo da morte, medo que eu estava morto e voltei pro corpo, fiquei paralisado. Para quebrar ainda mais o medo, tá? Aí ele fala, toda a prática que existe para a saída envolve trabalhar a lucidez, seja através do chakra ou buscar ter uma consciência longo da rotina do dia a dia. Manter o pensamento elevado, uma postura equilibrada e um estilo de vida muito mais que um conceito ou uma técnica. Então, tem muitos aí trabalhando para técnica, para sair do corpo. Não, não precisa. A gente já sai, pessoal. Agora, você sai lúcido, significa você ter equilibrar o chakra aqui, equilibrar a sua rotina aqui da sua vida, ter uma vida com um pensamento mais elevado, uma postura mais equilibrada, não dado a farra aí, você não pode, tá, pessoal? Então, quando você mantém isso, você começar a estudar as escrituras, começar a buscar coisas espirituais, estudar. Então, quando você entra nesse, você vai sair do corpo lúcido, você vai ver, tá? Muitos já experimentaram isso. Por quê? Porque eles estão estudando aqui comigo. Tá? Aí ele fala, é também a lucidez que serve como bússola em nosso caminho, já que ela é o motor da racionalização. Ela nos ajuda a direcionar a nossa jornada conforme a nossa evolução. Pois quando mais estudamos e descobrimos sobre a vida e sobre a nossa essência espiritual, mais desejamos progredir e buscar nova perspectiva. Então, é isso que acontece. Por isso que, nossa, você não esgota o conhecimento das coisas, porque quanto mais a gente está estudando, a gente está instigando mais ainda, a gente quer ir mais fundo ainda, pessoal. É assim, aqueles que têm lucidez, tá? Por isso que eu não esgoto de falar temas aqui, muitas coisas, tá, pessoal? Nossa, irmão, aonde você... Isso é da intuição, pessoal. Hã? Aí o que mais? Com a lucidez, como a lucidez tem a ver com a percepção daquilo que nos rodeia e com a maneira como encaramos o acontecimento da vida. Pois quem tem consciência exata de onde estamos pode mudar absolutamente tudo. Porém, se duro, pode ser duro de aceitar, pois a vida inteira somos ensinadas a enxergar uma vida mais cor-de-rosa. Mas a verdade é que vivemos na camada mais densa de uma dimensão chamada umbral. Então, aqui é umbral, tá? Sim, todos aqui estão encarnados, são moradores do umbral. E digo mais, toda noite quando o seu espírito se
desprende do corpo, ele sai no umbral. Quase todas as pessoas andam no umbral, independente do nível de consciência espiritual. É isso, pessoal. Por quê? A gente está no umbral, tá? Tem um umbral aqui físico, onde a gente está aqui, tá? E o umbral espiritual. Então, a gente está aqui, está no umbral. A gente sai do corpo, sai no umbral, tá? Por isso que mesmo a gente eleva a consciência, tá? A gente tem que elevar o nível de consciência para a gente escapar dessa matrix que foi feita, tá? É isso que tem que acontecer, tá, pessoal? Aí o que mais? Quando esperamos ser um mágico, nos justifica através do que entendemos por felicidade. Então, buscamos essa coisa mágica que é felicidade. Uma vez que assumimos este nosso propósito, não vamos conseguir aceitar o acontecimento mais complicado, em que acelera nosso crescimento. Então, se você busca aqui fora felicidade, acontece coisa aqui que não vai trazer felicidade, porque você está no umbral. Aí você pode se frustrar. Todos enfrentamos trânsito, tem boleto para pagar, questões afetivas mal resolvidas, trauma, dificuldade da existência. Então, todos nós estamos passando por isso. A sociedade é um caos diário em nossa existência. Está muito mais ligada ao sentido do ditado matar um leão por dia do que pensar que o mundo deve atender a nossos desejos. Então, se você começa a entrar nessa fantasia, achar que o mundo é o mar de rosa, que vai encontrar felicidade aqui, a felicidade está dentro de você, tá? Que é a imagem que a Matrix está vendendo. Aí, mas você está vendo o que está acontecendo, tem dificuldade, boleto, trauma, mal. Você tem vários problemas. O que vai acontecer com você? Você está numa ilusão, né, pessoal? Entende? Aí ele fala, manter a lucidez no umbral é aprender a lidar com as emoções, manter a calma. Quando algo não acontece de forma que esperamos. Então, é isso, tá? O mundo tá desse jeito aí, pessoal. Tá um caos, mas a gente tem lucidez, não devemos deixar nos envolver com isso. É fazer nosso propósito, nosso trabalho com calma, entendendo que isso faz parte do jogo, tá? Isso que é uma pessoa lúcida, tá? Ele fala, um carro quebra, um problema burocrático, desequilíbrio financeiro. Então, pode acontecer tudo, doença, perda ou separação. Então, isso aqui pode acontecer tudo isso, pessoal, tá? Problemas burocráticos, a justiça, desequilíbrio, né? Você financeiro, não ter dinheiro no momento, doença, pode aparecer doença, pessoal. E aí, como é que você vai encarar? Você tem lucidez? Perda, você perder algo, ou separação, acontecer que você tem que se separar. Como é que você vai encarar isso? Estamos aqui para isso mesmo, enfrentar dificuldade e não para receber facilidade. Portanto, quem busca manter a lucidez, vamos acabar adotando uma postura mais de resiliência perante a dificuldade. Então, você entende que aquela dificuldade é para você crescer. Manter o foco sempre na lição e no crescimento. O que os momentos turbulentos trazem. Tirar o foco do ego e do desejo para passar a viver uma perspectiva mais espiritualizada, baseada na aceitação da dificuldade. Então, é porque isso é vendido também no meio espiritual, né? Porque você agora entrou numa igreja, você aceitei Jesus, eu sou filho do rei, eu quero ter tudo aí, acha que você não vai passar
a dificuldade que todo mundo passa aqui na encarnação. Você quer ser o bonzão, o rei, não passar nenhum mal aqui. Não existe isso, tá, pessoal? Isso já é você criando um mundo de rosa aí, porque você entrou em um grupo religioso. Isso acontece muito. E os camaradas religiosos estão vendendo isso aí, tá? Que você vai achar felicidade quando entrar no grupo dele, você vai achar isso, você vai achar aquilo outro. E vocês vão, tá? Porque quem é que não quer prosperidade? Quem é que não quer bem? Quem é que não quer ser nada, tá? Entende? Isso é lucidez. Manter a calma e buscar sempre dominar as emoções. Seja qual for a dificuldade. Então, é você equilibrando as emoções, é vivendo aqui, tá? É o que eu faço, pessoal. Problema olha o que tem aqui na minha família. Problema é que não falta, tá? Na hora que pessoas chegam aqui, ai meu Deus, minha vida, irmão Samuel, assim, ai eu tô com dificuldade, ai que não sei o que. Na hora que chega assim, eu já sei como lidar com essa pessoa, falar para essa pessoa, tá? Eu já sei. Ai meu Deus, eu não aguento mais, irmão Samuel, ai a dificuldade, ai a minha vida, ai não aguenta. Eu já entendo, tá, pessoal? Por quê? A pessoa está ali ainda tá despertando a luz, está na dificuldade ainda do ego, as coisas, tá? Vai ter que ir trabalhando para equilibrar as emoções. Tem muitos aqui que já melhoraram isso, tá? Não reclama mais. Tinha gente que reclamava aqui pelos cotovelos, tá? Começa agora a dar graças a Deus, né? Por tudo, tá, pessoal? Então ele fala, claro que enquanto humanos, há certas tempestades que vão fazer mais difícil atravessar do que a outra. Mas é garantido que quanto mais tentamos nos posicionar de uma forma lúcida perante a vida, mais fácil vai ficar a nossa jornada. Tá? Eu falei para a minha mãe não gritar, não falar, mas não adianta. Tá vendo? É uma pessoa que não tem lucidez, tá? Nem tá no mundinho dela, tá ali, tá? E a gente tem que entender essas pessoas, tá, pessoal? O importante é que essas pessoas sigam a intuição, tá? Fazer com que essas pessoas despertem e sigam a intuição dela. Porque é assim, tá? Não tem o que fazer. Então, como é que percebemos se estamos com a consciência lúcida? É quando você desperta, tá? Se você não despertar, tá, pessoal? Você não vai ver vai ver a vida de uma forma mais lúcida. E vai ficar difícil de você lidar com a dificuldade que existe aqui nessa realidade, tá? E não são poucas, tá? É muita, tá? A Matic já preparou para que a gente desvirtuasse a gente, mas mesmo assim, tá com essa aí. Tem pessoas despertando aí. E eles vão intensificar mais a dificuldade para que a gente não consiga despertar. Mas quanto mais ele vai intensificar o despertar nas pessoas, tá? Aí vai ser o golpe de misericórdia dele, né? Que vai querer resetar tudo. Não. Porque ele não quer perder a estrutura do poder que já foi criada. Porque o despertar vai quebrar com essas estruturas aí. Você vê que a estrutura agora religiosa está sendo quebrada aí. E aí alguns religiosos estão ainda, né, relutando ainda, mas vai ser quebrada, tá? E como a estrutura também da sociedade que foi criada vai ser quebrada também. Tudo que você vê como é que vai ser quebrado também. E eles estão resistindo, eles estão buscando coisa para que fazer controlar as pessoas, tá?
Essa é a luta que está tendo, tá? Aí o que mais, pessoal? Olha como as crianças estão agitadas, rapaz. Tá brincadeira, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa lucidez espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Como é que a gente obtém essa lucidez? A Bíblia ensina isso? Vamos ver. Provérbio 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Conhecimento é você ter lucidez. Mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Então, aqueles que é insensato, louco, né? A gente falou sobre o nécio, né? Ele vai desprezar a sabedoria, principalmente a sabedoria de Cristo. Disciplina? Não, aqui é bagunça mesmo. Não, você vê que quando quer colocar as coisas em ordem, as pessoas não gostam de ficar em ordem. Porque é o espírito do umbral. Por isso que o umbral aqui é umbral, porque é uma bagunça. Porque quando quer colocar ordem, tá? Tem até na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? Mas não tem ordem, não tem progresso nenhum, tá, pessoal? Ainda vai poder ter isso aí, tá? Essa palavra que tá na bandeira se cumprir, tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas, escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, pessoal, Deus escolheu o fraco, né? E escolheu aqueles loucos, tá? Por isso que muitos me acham louco aqui, pessoal. As coisas que eu falo aqui, nossa, isso aí não é possível, tá? Até religioso, tá? Religioso que lê a Bíblia acha, tá, isso é loucura, tá? Então, mas Deus escolheu, né? As coisas, a loucura para envergonhar os sábios. Então, aquele que se diz sábio e não é, vai ser envergonhado. Para o mundo, a fraqueza para envergonhar os fortes. Então, pegou aqueles fracos, aquele que não é nada na sociedade, tá? Aqueles fraquinhos, para ele envergonhar aqueles que dizem que se acham fortes. Deus é assim, pessoal. Você vê a personalidade de Deus, né, pessoal? Você vê a personalidade de Deus, é uma personalidade e muitos, como é que se diz? Não entendem essa personalidade, tá? O que mais? 1 Coríntios 1, 18 até o 25. Vamos ler aqui. Ele fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes, né? Se acha inteligente. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde estão os questionadores desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conhece por meio da sabedoria humana. Então, você não vai conhecer as coisas espirituais de Deus com essa sabedoria humana, tá, pessoal? Não vai conhecer, tá? Agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da pregação. Então, pregação do quê? Do evangelho, né?
Os judeus pedem um sinal milagroso, o grego procura sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para judeu e loucura para o gentio, para o grego, né? Mas para o que foram chamados, então, você foi chamado para fora, aqueles que estão sendo despertos, chamados para fora dessa confusão, tanto judeu quanto grego, né? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, para esse que é chamado, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus que está nele. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, tá? Veja bem o que Paulo descreve aqui, pessoal, tá? Porque a mensagem da cruz é loucura. Tem uns que diz que a mensagem da cruz, tá? Cristo não morreu na cruz. Tem outros, sabe, pessoal, querem tirar a mensagem. A mensagem da cruz é muito poderosa, tá? Ninguém pode apagar, é loucura. Então, aqueles que estão pregando, como eu fui chamado, estou pregando sobre essa mensagem da cruz, né? Tem até uma música do Evangelho, né? É morrer, eu amor proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa voltar. E eu amo a mensagem da cruz, né? Então, se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa voltar. Então, é por uma coroa que a gente está levando essa mensagem da cruz. Então, essa é uma pessoa desperta, tá? Se você não entende isso, você não está desperto, pessoal. Eu sinto muito, tá? Os evangélicos cantam, né? Se eu amo a mensagem da cruz, é por uma coroa voltar. Então, é por uma coroa que temos que lutar. Essa coroa, a coroa da vida, que Deus vai nos coroar, que é a vida eterna, tá? Ao que mais? 1 Coríntios 2, versículo 14. Vocês gostam que eu canto, né, pessoal? Eu vejo aí que vocês se divertem muito quando eu estou cantando aqui. Algumas músicas que eu lembro, né, que tem uma mensagem verdadeiramente da espiritualidade, né? Não é toda música, tá, pessoal? Evangélica aí, que toca aí, que eu canto aí, não é todas, tá? Como também não é todas as músicas que é tocada aí na rádio que eu canto, tá, pessoal? Eu tenho esse feeling de ver aonde tem uma mensagem ali por detrás, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, versículo 14. Quem não tem espírito, o espírito de Deus, né? Não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito Santo, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois é loucura. Então, foi por isso que Paulo estava falando. A loucura, a mensagem da cruz é loucura para os judeus, né? Como é que se diz? Ele fala, como foi que ele falou lá? Pois a loucura de Deus é loucura, o escândalo para o judeu e loucura para o gentio, né? Isso que ele falou. Então, é loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. A palavra de Deus, as mensagens é espiritualmente. Mas quantos estão levando para o carnal?
Porque são carnes, são ego. Então, o ego está falando. Essas pessoas estão dizendo que são de Deus, é espiritual, mas eles discernem tudo espiritualmente? Não. Tudo fisicamente, tá? Ao que mais, pessoal? 1 Coríntios 3, versículos 18 e 20, tá? Aqui vocês vão ficar sabendo, tá? Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo o padrão desta era, deve se tornar louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, a sabedoria aqui do mundo é loucura. Vocês estão fazendo loucura aí. Olha aí porque o mundo está fazendo loucura. É isso, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece o pensamento do sábio e sabe como são fúteis. Então, pensamento fútil, Deus conhece, tá, pessoal? Então, se faça como louco, tá? Talvez eu aqui, muitas pessoas estão me chamando de louco. Eu sou louco mesmo, estão me fazendo de louco. Mas eu estou colocando sabedoria aqui que às vezes ele nem sabe. Olha quantos aqui tem, pessoal, que não ouviu, nunca ouviu coisas que eu falei aqui em outro lugar. A irmã disse, teve uma pessoa do meu canal aqui que está procurando um canal que fale de espiritualidade, de ciência, de psicologia, de psicanálise, né? Da Bíblia. Ela está procurando aí. Olha aí, porque cada um está no seu cantinho aí religioso, tá? Por causa disso que a irmã não acha. Aí o que é que ele fala mais? Eclesiastes 2, versículo 12 e 13. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei, e a não ser respeito ao que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, e assim como a luz é melhor que as trevas. Então, o sábio aqui de Eclesiastes, ele percebeu algo que ele estava fazendo. Nossa, eu estou fazendo loucura, cara. Isso não é certo. Então, o certo é sempre eu fazer o bem, buscar a luz e deixar as trevas. É isso que é lucidez, pessoal. Tá? Se você fica fazendo as loucuras que o mundo tá aí, você vai se perder, tá? Como muitos têm se perdido, tá? Ao que mais, pessoal? Eclesiastes 9, versículo 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todo é o mesmo. O coração do homem, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Então, pessoal, é isso, tá? Tudo acontece debaixo do sol. Este mal há em tudo que acontece debaixo do sol. O mal está aqui, tá operando, né? Mas está cheio da maldade e loucura durante toda a vida. Então, essas pessoas que se ajuntam a isso, o fim dela, elas se ajuntarão aos mortos. Então, os mortos é espiritual. Então, lugar dos mortos, né? Umbral. Então, vamos para lá, tá, pessoal? Vocês que estão nessas coisas aí, tá? Nessa loucura, pegada loucura dessa vida. O que mais, pessoal? Marcos 7, 21 e 23. Pois do interior do coração do homem vem o mau pensamento, imoralidade, os roubos, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todo esse mal vem de dentro e torna o homem impuro. Então, é isso, tá, pessoal? Se você está
numa vibração dessa aqui, esqueça, tá? Você não está na lucidez ainda, tá? Arrogância, tem muitas pessoas arrogantes, tá, pessoal? Inveja, devassidão, engano. Se você está no engano, né? Enganando pessoas, praticando maldade, adultério, roubo, tá fora, tá louco. Por isso que o mundo está fazendo loucura. Olha se isso aqui não está acontecendo. Porque está fora da verdadeira lucidez de Deus, que é loucura para o mundo. Tá? Aí o que mais? Romano 1, 22 e 23. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita semelhante do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpede e réptil. Então, foi isso que aconteceu, tá? Isso aí no meio religioso, tá, pessoal? Tem pessoas colocando imagem até de homem, tá? Adorando homem. Outros adoram pássaro, quadrúpede e répteis. Imagem de escultura. E diz que ainda é sábio. Então, é louco, pessoal. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Olha agora o que está acontecendo nos bebês bornos aí. A mãe está trocando de cuidar de uma criança verdadeira para cuidar de um plástico, né? Que é feita de plástico, né? Mas é sofisticado, né? Que dá uma aparência de um realista muito grande. Olha que loucura está acontecendo. Por quê? Porque estão querendo ser sábios demais e cai na loucura. Então, trocaram a glória de Deus. Então, não estão em conexão com Deus, tá? Então, não vai ter lucidez, tá? Todo mundo no escuro. Aí, o que mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então não durma, acorda, tenha lucidez, fica atento no que está acontecendo, tá, pessoal? O que mais? Tito 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo homem, ensinando que renuncia à impiedade, à concupiscência mundana, e vivamos neste presente século sóbrio, então, lúcido, né? Justo e piamente, com piedade, né? Então, é isso que Deus quer que a gente desperte para isso, tá? Vivamos nesse presente sóbrio, olhando as coisas, fazendo justiça e tendo piedade daquelas pessoas que não despertaram ainda. O que mais? 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo, se abstém, ele faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, você vê que as pessoas lutam para ganhar uma coroa que vai desmanchar, vai acabar. O tempo vai acabar. Mas nós, porém, estamos lutando por uma coroa incorruptível. É por uma coroa lutai. Se eu amo a mensagem da cruz, é por uma coroa. Então, a gente está lutando por essa coroa que é a vida eterna. Isso que é lucidez, tá, pessoal? Quando você se embaraça com as coisas, a loucura desse mundo, essas coisas vai tirar sua lucidez, tá? Você vai perder a lucidez do que realmente é o propósito aqui que você está fazendo, tá? O que mais, pessoal? Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século,
contra a hortes espiritual da maldade no lugar celestial. Então, a nossa luta é essa. Porque esses seres, tá, pessoal? Eles estão querendo atrapalhar para a gente alcançar essa coroa incorruptível. Eles perderam, tá? A eternidade deles com Deus, e agora ele quer tirar a gente também de perder essa eternidade com Deus, né? Se eu amo a mensagem da cruz, né? É por uma coroa lutar, né? A música já diz, tá? O que mais? Vocês gostam quando eu canto, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenha da prostituição, que cada um de vós, tanto a prostituição física, tá? E a prostituição espiritual, tá, pessoal? Que cada um de vós saiba possuir seus vasos e santificação e honra. Então, cada um tenha sua esposa, sua mulher, honre ali. Isso que é permitido pela espiritualidade, tá? E também não se prostituir com outros deuses, com outra energia diferente, tá? Possua seu vaso em santificação e honra, não na compaixão, na paixão de corruptência com o gentio que não conhece a Deus. Então, não vamos fazer como eles estão fazendo. A gente que é desperto, tem lucidez, a gente tem um bom relacionamento, tá? O homem e a mulher tem que estar consciente disso, aquele homem e mulher que é desperto, tá? Aí, por isso que ele ensina aqui, ó, em 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, é ensinado o homem e a mulher que são um casal, tá? Como ele deve se proceder. Você vai tirar o tempo, tá? Que vocês vão para orar, para fazer as coisas, né? Estudar. Mas depois disso, pode voltar a se juntar de novo, tá? Que a frequência da energia sexual é importante para o casal, tá? Agora, tem casal, tá, pessoal? Que tá juntado e nem tem, não tá nessa energia. Então, vai ser tentado. Então, o cara arranja outra, a mulher arranja outra. Então, a bagaceira acontece, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 4, 23 até o 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo pensamento. Nunca fale mentira, nem diga palavra perversa. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado, né? Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos dará certo. Então, essa é isso, tá? É uma pessoa desperta, tá, pessoal? Pense bem o que você vai fazer. Então, por quê? Sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, por isso que a Matrix quer passar informações para que você vá dirigindo o seu pensamento. Ele sabe disso. Tá? O que mais? 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus disse, das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, essa clareza, essa iluminação é trazido por Cristo no nosso coração, pessoal. Essa luz que é Cristo resplandece. Então, é aí que você vai ter lucidez espiritual. Tá? Não tem para onde fugir, tá? O que mais? Efésios 1, versículo 17 e 18.
para que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê conhecimento, um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saiba qual seja a esperança da vossa vocação. O que é que você veio fazer aqui? Os quais a riqueza da glória da herança do santo. Então, é por isso que a gente tem que ter o conhecimento, para ter os olhos iluminados do entendimento. Cristo vai iluminar. Que mais? Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio para que veja. Então, tenha lucidez, tá? Então, o que é que Deus fala, aconselha? Para que a gente compre ouro provado no fogo. Então, ouro? Mas que ouro é esse? Qual ouro dele? É a palavra de Deus, né? E aí a gente tem que se vestir de veste branca. Então, são o comportamento, as coisas que a gente vai se vestir, né? Para não sujar a nossa alma. E para que não apareça a nossa vergonha, né? A nudez. E unja os nossos olhos com colírio. Qual é o colírio? Né? A palavra de Deus vai ungir, vai abrir o nosso entendimento. Tá, pessoal? Aí Atos 26:18. Para que abrirei os olhos das trevas e convertesse da luz, do poder de Satanás, a fim de receber a remissão do pecado pela fé em mim. Então, pessoal, como é que se diz? Deus quer abrir os olhos, mas muitas pessoas estão ainda com a visão que está cegando pelo Satanás, o Deus desse século, está cegando para que você não veja a glória do Evangelho de Cristo. Então, tem que abrir os olhos. Então, abrir essa lucidez espiritual. Senão, você não enxerga. É o despertar da consciência. Não é esses olhos aqui, não. É abrir esses olhos aqui. É abrir os olhos espiritual, tá? Para entender a Bíblia, entender qual é a sua vocação aqui, o seu chamado, entender tudo. É preciso estar com os olhos abertos, tá? Porque senão Satanás vai lhe enganar. Você vê que ele está enganando as pessoas que estão no meio religioso. Elas estão falando de despertar, mas elas próprias não estão despertas. O comportamento dela mostra, tá? Então, por isso que a gente tem que lutar, tá? É por uma coroa lutai, né? A gente tá lutando, né? Se eu amo a mensagem da cruz, é por uma coroa lutar. A música os evangélicos falam. Tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, meu Deus, foi difícil aqui, tá? Eu terminei esse estudo aqui, as pessoas estão interferindo, eu falei, calme, não fale, não grite, não mate, não, mas as pessoas estão na frequência que elas estão, tá, pessoal? Tá bom? Agradecer aqui a vocês, tá, pessoal? Obrigado. Vocês novos aí, eu vi muitas pessoas novas, tá? Obrigado vocês que estão vindo pro canal. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!